Fala meu sincero, fala minha sincera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do RN Sincero. Antes de mais nada, de falar o assunto do vídeo de hoje, eu vou pedir para você que está vendo esse vídeo não esquecer de deixar o like aqui e, caso você não esteja inscrito, de apertar o botão de inscrever-se, beleza? Isso vai ajudar muito o João aqui, o RN Sincero, e também a gente criar esse laço de comunidade, de criar esse vínculo de estar sempre postando e assistindo os vídeos da parte de vocês, beleza? E hoje, pessoal, vou falar sobre a convocação da seleção, né? O técnico, que até o momento é interino, Ramon Menezes, convocou a seleção brasileira e deixou de fora alguns jogadores do Flamengo, os principais jogadores do Flamengo, né? Vamos dizer assim, porque o Flamengo não teve nenhum jogador convocado para a seleção brasileira. Quando a gente... eu vou separar por partes esse vídeo, né? Tem a explicação da seleção. Essa convocação, pessoal, eu vejo muito como um início de ciclo, né? Então, quando tem essa primeira convocação pós-Copa, vem muito aquela sensação de renovação. O treinador geralmente convoca quem não foi convocado na disputa da Copa do Mundo, tenta dar aquela resposta para agradar o povo. Tem uma garotada que tá chegando, que vai ser ali o gás, que vai dar a base, né, pro próximo ciclo. Então, esse geralmente costuma ser as características dessa primeira convocação depois da Copa do Mundo. Mas a gente sempre fica com aquele gostinho, né? Por mais que a gente não queira que a seleção desfalque o nosso time, fica aquele gostinho de, pô, foi fulano, poderia ir ciclano, poderia um jogador tal nosso, poderia aquele outro jogador. E é inegável que, porra, vendo o Richarlison na seleção com uma temporada pífia e a gente vendo Pedro e Gabigol com 9 gols na temporada em apenas 2 meses e o Flamengo vivendo um mau momento, fica aquele gostinho de, pô, por que não levou os caras do Flamengo? Só levou do Brasil os jogadores que se destacaram assim, né, nos últimos tempos, jogadores do Palmeiras, e o restante foi jogador de base, revelações do nosso futebol. Então eu vou comentar o que eu achei desse veto, né, dos jogadores do Flamengo. Eu acho que a gente pode pensar pelo lado positivo e um lado bem racional. O lado racional, pessoal, é que o Flamengo hoje, se a gente analisar, nenhum jogador merece de fato, pelo que apresenta hoje, estar na seleção brasileira. Então a gente tem o Pedro e o Gabigol que já marcaram vários gols nessa temporada. Acho que, na minha opinião, eles são os principais nomes para brigar por uma vaga na seleção brasileira. Gerson vive um mau momento e nem foi no último ciclo para a Copa do Mundo. O Everton Ribeiro já tem 33 anos, vai fazer 34, com certeza não estará na próxima Copa. Então eu acho que a gente tem que pensar nos nomes mais prováveis para o próximo ciclo de Copa do Mundo. No elenco atual do Flamengo, esses nomes estão no ataque, né? Pedro e Gabigol. Eu acho que hoje os dois, por mais que tenham feito gols nesse início de temporada, eles não vivem um bom momento. Então eu acho totalmente normal não ter esses jogadores convocados, mesmo com preferências do Ramon Menezes, de Richarlison, jogadores mais jovens. Eu acho que a gente não tem que ficar chateado. E, como positivo isso, eu vejo de duas maneiras. A primeira é que a gente não vai ter o desfalque, né? A gente vive hoje um momento que é muito importante ter uma sequência, né? Seja de jogos ou seja de treinamento com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, que vive uma crise no Flamengo, ainda é o treinador do Flamengo. Então a gente tem a expectativa de que o rendimento dele possa melhorar e, pô, só vai melhorar, galera, se ele tiver treino junto com os atletas, se ele conseguir implementar a filosofia dele com os atletas ali disponíveis, se os atletas conseguirem melhorar a parte física. Então eu acho que não adianta nada a gente pedir convocação deles e reclamar que no Flamengo eles não têm capacidade física, que eles estão andando em campo, que eles não conseguem cumprir as funções táticas do Vitor Pereira, beleza? Então eu acho que nesse ponto é muito bom eles não terem sido convocados. E outro ponto, galera, porque, pô, a gente viveu agora 3 vexames, né? Imagina se de prêmio eles recebem uma convocação. A gente ficaria até assim, pô, será que valeu a pena? Será que eles mereceram? Como é que vai ficar a relação deles com o time o desempenho deles, né, com o time no futuro? Porque às vezes se eles fizerem o mínimo, já vai ter a vaga garantida ali. Então eu acho que pro brio do jogador, se eles mostrarem mesmo que ele tem interesse de, nos próximos 4 anos, a gente sabe que essa primeira convocação tem um peso muito pequeno nos próximos 4 anos, mas se eles tiverem essa vontade de estarem presentes na seleção nos próximos 4 anos, é muito bom que eles sintam isso, de, pô, eu não tô vivendo um bom momento, eu preciso voltar a ter o momento que eu vivi no ano passado,
ou em outras temporadas. E preciso me dedicar aqui para voltar à minha forma física logo e voltar ao bom futebol, voltar a elevar o nível da equipe do Flamengo. Porque, pessoal, não existe hoje, sem clubismo aqui, tá? Se você tá vendo esse vídeo e não for flamenguista, não existe hoje a nível brasileiro, nem se fala, né? Nível continente americano aqui, na América do Sul. Se você for comparar com clubes médios europeus, o Flamengo é a melhor janela para qualquer jogador chegar na seleção. E se hoje o Gabigol ou o Pedro não apresentam um bom momento, que sirva de motivação para eles melhorarem, evoluírem, voltarem à forma física deles para poderem voltar a serem nomes cotados e convocados na seleção brasileira. Beleza? Então eu acho que por mais que a gente fique com aquela sensação de, pô, meu jogador é bom, eu quero ter meu jogador na seleção, hoje é extremamente compreensível que Gabigol, que Pedro ou outro atleta do Flamengo não esteja na seleção brasileira. Que isso sirva de motivação, que eles ajudem o Flamengo a recuperar o bom futebol com essa vontade de vestir a camisa do Brasil. Eu acho que, particularmente o meu sentimento com a seleção, ele é muito de Copa do Mundo, entendeu? Até a Copa do Mundo eu não tenho muita vontade. Eu fico feliz quando não tem convocação porque não prejudica a gente. Geralmente, né? Todo ano a seleção acaba desfalcando o Flamengo em uma fase decisiva. Então eu acho que é, quanto menos for convocado até a Copa do Mundo, melhor para o Flamengo. Mas que isso sirva de motivação para eles e a gente recupere o bom futebol. Beleza, galera? Então, ó, vou pedir para vocês aqui mais uma vez, deixe o seu like nesse vídeo, comenta aqui o que você achou da convocação do Ramon Menezes, se você achou injusto não ter o nome de um jogador do Flamengo nessa convocação. Ah, lembrando também, tá? Varela e o Arrascaeta foram convocados para pré-lista do Uruguai. Então, pô, Arrascaeta, então, o Varela por merecimento não deveria estar. E o Arrascaeta, por condições físicas, eu torço muito para ele ser cortado na lista final dos amistosos da seleção uruguaia. Ele precisa muito de tempo de recuperação, ele precisa muito melhorar a parte física dele para nos ajudar no restante da temporada. Então acho que hoje eu torço muito para ele também ser cortado e também não integrar o elenco da seleção do Uruguai, né, do país dele, nos amistosos que são no próximo mês, né, se eu não me engano. Então posso estar falando a data errada aqui, mas vou colocar aqui na descrição a data certa dos amistosos. Beleza? Então, mais uma vez, ó, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva caso não seja inscrito e compartilhe com seus amigos flamenguistas. Beleza? Conto muito com o apoio de vocês. Tamo junto, galera. Grande abraço.